Olá, educadores! Estamos começando mais um episódio do Papo com o Ser. O Ser Polo Sebrae tem como objetivo impulsionar a educação empreendedora, inspirando educadores para transformar o cenário educacional do nosso país. Nós acreditamos que a educação empreendedora pode transformar a vida de quem ensina e de quem aprende. Ela desenvolve as competências e habilidades empreendedoras, proporcionando aos estudantes serem protagonistas das suas histórias. Papo com Ser, o videocast de educação empreendedora feito para os educadores. Estamos aqui com o professor Anderson Latini. Seja bem-vindo ao Papo com Ser. Carla, muito obrigado. É uma satisfação muito grande estar aqui no Papo com Ser e estamos aqui para conversar sobre o projeto Voei. Bacana. Professor, conta pra gente, você é professor em qual universidade, qual a disciplina que você leciona? Bom, eu sou professor há cerca de 15 anos na Universidade Federal de São João del Rei, no campus Sete Lagoas. Lá no campus Sete Lagoas, eu ministro disciplinas para graduação e para pós-graduação. Nós temos cursos de graduação de engenharia de alimentos, engenharia agronômica, engenharia florestal e bacharelado interdisciplinar. E aí essas disciplinas de graduação são ecologia, agroecologia e empreendedorismo e inovação. Na pós-graduação, que nós temos duas, também eu leciono empreendedorismo e inovação e outras disciplinas que são bem específicas. Bacana. E conta pra gente, né, como é que você conheceu o projeto Voei e qual que foi, né, o projeto que você desenvolveu? Bom, o projeto Voei, ele surgiu num momento bastante interessante, que foi um momento em que eu estava começando, assim como vários colegas meus, a me preocupar com a questão acadêmica de pôr os pés do estudante mais no chão, trazê-los para mais perto de uma realidade pós a universidade, né? Então, o projeto Voei surgiu, eu submeti a proposta, e o propósito central desse projeto foi realmente pôr os pés no chão do estudante no nosso campus Sete Lagoas. Dentro desse projeto, a gente trabalhou com toda a comunidade acadêmica, não somente com o discente, com os docentes e com os técnicos também. E como que foi, professor, desenvolver, né, um projeto de educação empreendedora com seus estudantes, um projeto que é tão inovador, tão transformador, né, na vida do estudante? Tudo inovador é um desafio, né? Então, a gente como docente, a gente como educador, é recorrente o surgimento desses desafios. Quase que anualmente a gente pega um desafio novo para poder trabalhar. Foi algo muito novo, algo bastante difícil, principalmente no início, mas eu quero deixar bem claro aqui que eu tive a ajuda de 3 instituições muito importantes. Primeiro, o Sebrae em Sete Lagoas, tá? Então aí eu deixo bem claro a figura da Samira como uma pessoa representante do Sebrae local que nos ajudou bastante. Em segundo lugar, a equipe do NIT da UFSJ, tá? E nós temos um NIT que se chama NETEC, que nos apoiou bastante, e aí eu deixo claro a figura do professor Paulo Grangeiro como alguém que nos ajudou bastante. E a SED, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e aí, nesse caso, eu chamo a atenção para o nome da Gabriela Starling, que nos auxiliou bastante dentro desse projeto. Mas como é que foi isso tudo? Dentro da academia, a gente tem uma habilidade muito grande de produzir ciência. Tá? Então, a gente lida com método científico, a gente trabalha com metodologias que são bastante elaboradas e bem consolidadas da comunidade científica para você enxergar um problema, para você pensar uma solução, testar, desenvolver uma metodologia, pôr essa metodologia em prática, testar isso aí e depois divulgar. E daí saem os trabalhos de conclusão de curso na graduação, no mestrado, doutorado, os trabalhos de pós-doc, enfim, sai a produção científica sendo divulgada. Isso faz com que hoje, por exemplo, o Brasil esteja... Aliás, não hoje, mas recorrentemente o Brasil esteja entre o 10º e o 13º lugar no mundo em produção de ciência. Eu estou dizendo aqui ciência como artigo científico. Mas, infelizmente, em 57º, 59º lugar em produção de inovação. O pesquisador brasileiro, ele não virou a chave ainda, ou está começando a virar, por fato de que dominar o método científico, que é uma coisa que a gente domina muito bem e produz conhecimento com grande facilidade, e consegue pôr o Brasil, apesar de não ter verba equivalente à verba de outros países do mundo para ciência e tecnologia, entre os primeiros do mundo em produção de ciência, virar essa chave é um pouco dominar esse método que a gente já domina e trazer ele para a área do empreendedorismo e inovação. Então, quando você pensa que a gente tem um desafio, tem um problema, e a gente tem um produto mínimo viável, e a gente valida esse produto, e a partir daí a gente tem uma inovação, seja num processo, ou seja uma inovação, um produto, e a gente pode proteger intelectualmente isso, poxa, a gente pode fazer isso com grande tranquilidade nas universidades no Brasil, se a gente virar a chave, se apoderar do fato de que a gente já sabe fazer isso.
A gente só não está acostumado a fazer isso. E pequeno detalhe, a gente pode fazer isso de novo e não perder a nossa produção científica, que é louvável mediante a quantidade de recursos que a gente tem. Basta pensar em se eu vou ter uma proteção intelectual, que primeiro eu faça a proteção intelectual e depois eu produza o produto acadêmico, né? Então, a gente é bastante capaz de fazer isso. Isso é um desafio, isso é transformador, isso é muito importante dentro da academia. E isso é bastante satisfatório. Poder trabalhar com o corpo docente, o corpo discente, o corpo técnico, para poder mostrar isso foi muito satisfatório. Bacana, professor. E você consegue elencar para a gente assim, os principais resultados, os principais impactos desse projeto que você desenvolveu? Olha, a gente executou 36 ações e atingimos mais de 1.500, 1.600 pessoas, desculpa o número, eu não vou lembrar certinho agora, durante um ano de projeto. E as ações são muito distintas, elas têm tamanhos diferentes, têm formatos diferentes, e aí eu vou elencar algumas para vocês terem ideia de como que elas podem ser ações pequenas com valor muito grande depois da execução. Então, o primeiro exemplo que eu dou é que o primeiro passo da gente dentro do projeto foi fazer uma prospecção entre os discentes, ou seja, o que o discente pensa de empreendedorismo e inovação? Qual que é a ideia dele sobre como ele pode atuar nisso, mas também quais que são as dificuldades que ele tem. Então a gente fez essa prospecção com os discentes e depois, junto com o Sebrae, que eu comentei há pouco, a gente trabalhou com eventos tentando amenizar essas deficiências dentro do corpo discente. O outro exemplo que eu dou e que é importante também, é que a gente verificou qual que é o potencial de empreendedorismo e de inovação dos grupos dentro do campus Sete Lagoas da UFSJ, a Universidade Federal de São João do Rei. A gente trabalhou com os grupos de pesquisa, com os laboratórios, com os grupos de estudo, com as empresas juniores. Então, em cada grupo desse, a gente obteve informação sobre qual é o potencial deles conseguirem inovar e empreender também. E quais são as dificuldades. E a partir daí a gente trabalhou tentando amenizar as dificuldades. Vou dar um terceiro exemplo. A gente fez uma coisa pequenininha, que foi juntar vários empreendedores em Sete Lagoas num boteco. E num dia 1º de abril, dia da mentira, mas que se tornou verdade, tá? E aconteceu, e dentro de uma reunião dessa, num boteco, com vários empreendedores, nasceu a ideia de criar um hub de inovação dentro do campus Sete Lagoas, que foi criado posteriormente. Tá? E um outro exemplo, a gente obteve o feedback mais detalhado de estudantes das disciplinas de empreendedorismo e inovação, que eu comentei agora, né, que eu leciono, e colegas também lecionam, e a gente pôde mudar um pouco o perfil da disciplina, atendendo melhor a esses discentes, e além disso, a gente conseguiu fazer com que a disciplina com esse perfil se tornasse uma disciplina optativa em todos os cursos do campus Sete Lagoas, tanto de graduação como de pós-graduação, e em outros cursos de pós-graduação também. Isso é um avanço muito grande dentro da academia. Nós fizemos evento com as empresas juniores da universidade, com a presença da FEGENG e do Sebrae dentro do evento, e nós fizemos várias palestras, vários treinamentos, né? Um café com inovação, em que a gente trabalhou como que é a política de inovação junto com toda a comunidade acadêmica, para eles entenderem e poderem usar melhor as ferramentas que a gente tem dentro da universidade. E hoje, a gente tem, depois do projeto Voei finalizado nessa edição, um hub de inovação que se chama Y-Hub de inovação, dentro do campus Sete Lagoas, dentro do espaço do nosso NIT, lá dentro de Sete Lagoas, no nosso campus, né? A gente atua com bastante força dentro do Santa Helena Valley, ecossistema de inovação de Sete Lagoas. Tá? Então, a gente tem atuado em reuniões periódicas, trabalhando para formar esse ecossistema de inovação. E vale a pena mencionar que hoje a gente tem um projeto junto com a Pró-Reitoria de Extensão da nossa universidade que se chama Voando Alto. Tá? Então, dentro desse projeto, que é derivado o nome, obviamente, do Voei, do projeto Voei, né? Junto com a sede, dentro desse projeto a gente trabalha com empresas e com pessoas físicas da cidade para identificar desafios que elas têm hoje, desafios que elas têm para o futuro, a gente tentando amenizar as dificuldades, tudo 0800, sem nenhum problema para o empreendedor, para a pessoa física que pretende empreender, ajudando nesse sentido dentro do iHub. Muito bacana, professor. Então, como é que você define para a gente assim a importância, né, da educação empreendedora na vida do estudante, assim, né? A gente vê que a educação empreendedora ela gera impactos não só no estudante, né, mas em toda a comunidade escolar, né, em todo o entorno. Então, como é que você, como professor, né, vê a importância da educação? Como é que ela gera essa transformação na vida do estudante? As universidades têm um papel muito importante na sociedade. Dentre os vários papéis importantes está o fato de tentar melhorar a vida no ambiente em que se encontra. Parte do como fazer isso significa formar melhor os estudantes. E dentro desse formar melhor, trazer uma conexão mais forte deles com a realidade
lá na sociedade, seja uma realidade de povos tradicionais, seja uma realidade de uma comunidade que tem problemas financeiros ou educacionais, ou seja a realidade de empreendedores que precisam de apoio, transformando ciência em inovação, ciência em empreendedorismo, isso tudo é muito importante dentro da universidade. E aí um projeto como esse, e ter desenvolvido um projeto como esse, para você ter ideia, a gente saiu, o Campus Sete Lagoas saiu de uma variação pela sede de ecossistema iniciante para ecossistema com potencial significativo. Então, poder desenvolver um projeto como esse, desenvolver uma atividade como essa, é muito importante, como eu comentei há pouco, para pôr os pés no chão do estudante e conectá-lo com o mundo real que está fora da academia. Então, isso é bastante relevante. Bacana. Muito obrigada, professor, pela sua participação, por ter aceito o convite, né, de conversar aqui com a gente no Papo com Ser. Eu que agradeço, tá? Estar presente aqui no Papo com Ser é bastante valoroso para mim, para o meu campus, para os alunos que trabalharam comigo, e bastante promissor, porque a gente ajuda a estimular as pessoas que trabalham com coisas semelhantes, que possam trabalhar com a questão de empreendedorismo e inovação também. Educadores, se vocês têm uma história transformadora com a educação que pode inspirar outras pessoas, compartilhe no Ser Histórias. Acesse historias.ser.sebrae.com.br e deixe o seu relato. E não se esqueçam também de seguir o Ser Polo Sebrae nas redes sociais pelo @ser.sebrae. Até o próximo Papo com Ser. Papo com Ser, o videocast de educação empreendedora feito para os educadores.